esse é um dos eventos. No ano de 2024, o The Game Awards vai fazer 10 anos de existência. E queira ou não, concorde ou discorde, esse é um dos eventos importantes do qual todos nós que gostamos de videogame sentamos em volta da mesma fogueira para concordar e discordar. Uns sentam mais perto, outros sentam mais longe, mas querendo ou não, isso repercute no nosso meio. Depois, nesse vídeo, você vai entender por que eu estou dizendo isso. Mas por hora, eu quero te convidar a voltar no tempo comigo, porque eu vou te contar os meus jogos do ano dos últimos 10 anos. E não são necessariamente os jogos lançados em cada um desses anos, mas jogos que eu descobri pela primeira vez nesse ano que eu joguei aí em questão. E você sabe, nem sempre eu jogo os lançamentos, porque eu não faço questão de me apressar por isso. Eu jogo realmente o que me interessa e inclusive aqui para o canal eu trago só o que de fato me dá um interesse e que eu acho que vai ser interessante para vocês também. Já que é voltar no tempo, eu vou começar de 2023 para baixo. Se você acompanha o Cogumelando, sabe que em 2023 o meu jogo do ano foi o Dragon Quest Builders 2. É uma mistura que vai de Minecraft a Stardew Valley, passa por Pokémon, isso tudo no universo de Dragon Quest. Tem muitos outros jogos ali embutidos. São vários aspectos de sucesso de vários jogos, mas isso não se tornou um pupurri genérico e tampouco foi um plágio. Na realidade, são mecânicas que se amarram muito bem. Eu fiz um vídeo falando tintim por tintim, é um vídeo bem recente, inclusive, a data desse vídeo aqui que você está vendo, do porquê que ele virou. Então eu vou deixar a imagenzinha dele aqui na tela para você assistir depois de ver esse vídeo. Eu vou botar no primeiro comentário também, que esse vídeo vai detalhar muito mais. Agora, o meu jogo do ano de 2022, eu não fiz um vídeo específico dele, e então neste aqui vou me aprofundar mais. Foi o Detroit Become Human, que sempre chamou minha atenção, e trata-se de um futuro distópico onde robôs com inteligência artificial assumiram os trabalhos braçais exclusivamente de muita gente, levando a um crescente desemprego e confusão social, né? É claro que para ferrar mais ainda com a realidade, eles decidiram tornar esses robozinhos aí bem parecido com o humano. Às vezes você até confunde. Que maravilha. Aí o lance do jogo é o seguinte: as suas decisões mudam os rumos da história, que se estende por uma longa ramificação quase que cerebral ali das timelines. E por mais que o trailer venda a ideia de que você pode voltar e mudar os rumos do teu jogo a qualquer momento, não é isso que se faz na prática. Há uns momentos-chave para isso na história, de forma que se você volta, você vai ter que refazer muita coisa. É um checkpoint. E o próprio jogo, sabiamente, avisa que o ideal é jogar até o final, sem voltar atrás. E eu corroboro isso. Se você quiser mudar algo, é melhor depois de uns meses ou anos até após zerar o jogo, tentar novamente. Os personagens centrais da história podem sumir e ao menos do que eu joguei, a história foi muito boa. Não posso dizer por todas as trilhas da história, mas mesmo que não sejam boas como a que eu fiz, eu acho que já vai valer a pena pela viagem. Eu gosto muito de jogo nesse estilo do Detroit, que você muda o rumo de tudo. Aí em 2021 é fácil. Dragon Quest 11S. Esse jogo marcou minha vida, tem vídeo completo aqui no canal. Foi um vídeo que inclusive repercutiu muito, que eu fico feliz com isso porque me marcou no sentido pessoal e no canal, né? É um RPG japonês completo, cara, intenso, com altos e baixos, sim, tá? Mas depois do baixo, que é o ato 2, o começo do ato 2, ele sobe muito, cara. Há um ato opcional que é uma das melhores experiências que eu tive em um jogo e ainda não encontrei outra altura até o momento, desde essa. É um jogo com muito conteúdo e não se repete, então foram horas muito felizes. Eu mando aqui inclusive um salve especial para os fãs de RPG de turno que não são ultrapassados. RPG de turno é só mais uma modalidade. Você pode gostar ou não, é da vida. Agora, se você ama RPG japonês, esse jogo não deveria passar batido para você. Eu deixo o link no primeiro comentário também desse vídeo para você ver tudo lá detalhado e sem spoilers. E se o Dragon Quest, 2 Dragon Quest, jogo do ano da década, né, marcou pra caramba, em 2020 eu experimentei a melhor live que eu já fiz no meu mais de década fazendo isso. Foi jogando Undertale pela primeira vez. Essa live, que já é um tanto antiga, tá completa para você ver ou rever. Também deixarei
no primeiro comentário. Undertale eu consegui fugir de todos os spoilers ao longo dos anos, desde o lançamento, de forma que eu joguei sem saber nada. E vou manter a corrente, não entrarei em detalhes sobre o jogo. Por quê? Porque eu vou quebrar a tua experiência se você não conhece. Mas se você... Eu vou te dizer o seguinte, vou te falar que se você superar o gráfico, que pode ser desagradável para algumas parcelas do público, para mim não foi. Se você seguir o seu coração jogando, vai dar tudo certo. Quebra a lógica de jogo e jogador, tá? Quebra essa lógica e siga seu coração. Você pode fazer mais do que você imagina. É isso que eu tenho a dizer de Undertale. Aí, em 2019, conheci o Suicoden 2. Aqui, ó, Suicoden 2. Presentão aqui, ó, do meu mano Fiaspo. Ele comprou lá no Japão, tá aqui o jogo. Esse é o jogo da minha vida, cara. Nenhum RPG chegou no nível desse na história e na experiência proporcionada. O engraçado é que eu sabia de Suicoden há muitos anos, me indicavam, eu esnobava o jogo e em 2019 eu resolvi jogar sem muita pretensão, comecei pelo primeiro, gostei e levei o save do primeiro pro segundo. E no segundo foi uma loucura, eu fiquei completamente abalroado com o jogo. Aí, bastante tempo depois, o Fiaspo, sabendo que eu gostava do jogo, ele me deu aqui o jogo, eu fiquei muito feliz. É muito bom ter físico esse jogo. Até porque eu vi ele numa loja, lá na época, a gente tá falando do começo dos anos 2000, e não podia comprar e depois nunca mais o vi. Eu sinto que um ciclo se fechou aí. E veja só, uma coisa importante dizer. O que esse jogo me proporcionou, o Dragon Quest XI que eu falei agora há pouco, ele só chegou perto. Porque você pensa, cara, que o Suicoden 2 ele tem 108 personagens que entram no grupo, todos são explorados no seu enredo, nem todos são para lutar, mas eles executam funções bem importantes. A grande maioria deles é opcional, o jogo tem mais de um final diferente, a história é fantástica, adulta, com a ternura incluída nessa mistura, mas sem ficar piegas, ou seja, um equilíbrio muito bom. É claro que sofre de vícios da época, é um jogo no fim dos anos 90, que inclusive não recebeu o carinho que deveria, porque foi abafado pelos inúmeros sucessos, especialmente que a Squaresoft lançou lá no PlayStation 1 na época. E, bom, cara, você vai ter batalhas aleatórias, você vai ter coisas que você se perde na história, que pode te deixar no estado de paranoia quando você joga, mas enfim, é algo da época. Né? Vai sair inclusive um remaster em breve, eu sugiro esperá-lo. Mas se você coloca essas coisas, se você observa dentro do contexto da época, pô, é incrível, cara. Incrível. Aí você imagina agora a minha tristeza ao saber que no mês de fevereiro de 2024 faleceu o criador do game. Antes mesmo de lançar o sucessor espiritual de Suicoden, que ele fez parte, cara. Fica aqui o meu descanso em paz da comunidade Cogumelando toda. Pro Yoshitaka Murayama, torço para que o legado e a vida dele inspirem mais e mais pessoas a seguirem o caminho dele. Existe uma simplicidade na criação dos jogos por parte dele que é difícil de você ter. Eu acho que quando uma história ela é criada com muita pretensão, ela tem o seu tamanho reduzido. E acho que é preciso muita essência e, portanto, simplicidade. É o fazer sem pretensão que ajuda histórias a serem mais vivas, sabe? Porque aí o único compromisso da história é pelo enredo que ela apresenta e não com outras coisas que às vezes são frívolas, né? Porque não são tão importantes. É uma pena, é uma pena. Em 2018, durante uma Staminathon, que é um projeto de lives diárias que eu faço muito raramente, em todas as mais de década de live só tiveram 4. Eu descobri o Klonoa do PlayStation 1, porque o tema dessa Staminathon era mergulhar na biblioteca do Play 1 mesmo. À primeira vista, cara, é só um jogo de plataforma qualquer, embora tenha uns gráficos ali bem engenhosos, tenha um certo charme Nintendo 64iano ali, mas o final, cara, o final desse game me botou pra chorar ao vivaço. É a história do gato que viaja por dimensões, quando lá vê os sonhos e tal, quando dorme para ajudar a treta dos outros, e eu jamais imaginaria que isso ia me marcar para sempre. Vale muito jogar, é uma franquia que eu até diria que é um tanto mal cuidada. Vira e mexe, tem jogo aí que você descobre que você nem sabia que tinha de Klonoa. Klonoa merecia mais carinho. Indo da água pro vinho, em 2017, o meu GOTY foi o Metal Gear Solid 3,
joguei aquela versão HD do PlayStation, e eu jogar... Cara, assim, ó, meu contexto com Metal Gear é o seguinte, eu sempre gostei de Metal Gear, mas eu gostava mais de MSX. O Solid do PlayStation 1 eu achei um jogo genial, mas não me pegava muito em questão de gameplay. Agora, quando eu cheguei no 3, a bem na verdade o final do 2 me cativou muito, mas foi o 3 que foi coisa de outro mundo, né? Os detalhes, as possibilidades, a luta contra o The End. Por mais que algumas mecânicas hoje em dia tenham sido superadas, e eu concordo com a opinião de muitas pessoas de que a movimentação do jogo é meio dura, esse game transformou o futuro de games desse mesmo nicho, assim, de espionagem e tal, dali em diante, cara. Eu torço que o remake seja fantástico, por mais que eu esteja um tanto cauteloso com a direção de arte e a ausência do Kojima nisso. Mas veremos. Assim como o Suikoden, eu acho que Metal Gear, que por acaso também é da Konami, é uma coisa muito autoral do Kojima. Então eu fico ressabiado, e acho que você também deve estar, né? Hype ao lado, né? Porque animado a gente fica. Em 2016, um game que já falei muito aqui, cara, Stardew Valley, você já deve estar careca de saber o que é esse jogo também. Comprei no lançamento, eu fiz 100% dele. Daquela primeira versão, não tinha nenhum multiplayer ainda, e eu fiz isso sem buscar nada na internet, e eu tive a mesma sensação que eu tive lá nos anos 2000 com Harvest Moon Back to Nature do PS1. Um jogo incrível, cara. Foi a flor do deserto que foi a minha vida nesse ano de 2016, cara. Valeu demais, Stardew. E aqui estamos, chegamos em 2015, um ano de virada na internet, né? Porque de 2015 para baixo tudo era muito diferente. Eu penso muito nessa época do YouTube, das lives, como tudo era diferente, né? Nesse showbiz aqui da internet. E a minha vida era outra. E eu não penso isso tendo saudade como se lá fosse melhor, sabe? É mais um pensamento de como grandes mudanças aconteceram gradualmente, assim, sem a gente perceber, debaixo dos nossos narizes. E quando a gente se deu por conta, o mundo já era outro. E foi o GTA V que foi o meu jogo desse ano aí. E quando eu falo GTA V, é aquela versão que saiu pra PC, tá? Que foi a que eu joguei de fato primeiro. Eu experimentei a de PS3 rapidamente, mas o que eu joguei mesmo foi aquela de PC. Eu amei tanto, cara, que eu joguei em live, eu joguei em off, ao mesmo tempo, e em anos vindouros, aí depois de 2015, eu joguei outra vez. Todas essas jogatinas, elas foram marcantes em momentos diferentes da minha vida. Uma memória de 2015, que é o ano aqui que a gente tá falando, eu lembro de ligar uma live, cara, no sábado de manhã, sem marcar nada com ninguém, só pra jogar o jogo, porque eu queria muito. Foi aí que eu passei a ter 2 saves, porque eu só queria jogar o GTA. E a trilha me transporta para aquele fim de ano. Foi um fim de ano, 2015, cara, era um verão assim, iniciante, aquele verão de dezembro, para ali, quase indo para verão. E assim, o que eu posso dizer, pensando nesse jogo, é que vivam com atenção o presente, porque pode ser que esse momento que você está vivendo agora fique marcado no futuro para você. E pronto, 2014, estamos em 10 anos atrás da data de lançamento desse vídeo. Se você está assistindo do futuro, muito obrigado, deixa nos comentários, tá? Cara, eu troquei de PC nessa época. Lembra que eu te falei em algum vídeo aqui do canal que eu tinha um laptop que eu fazia live e deixava em cima de um tabuleiro de bolo, porque aí ele não esquentava, equilibrando-se na cama, cara? Pois é, aqui eu consegui mudar o PC, né? Ainda não tinha mesa, mas mudei o PC. Aí foi uma gambiarra, cara, por um tempo ali pra manter. Um membro, isso daí foi no final de 2014, tá? Um membro da comunidade me deu uma placa de captura, vou até botar foto aí, vou pedir pra edição botar, mas eu não soube configurar ela direito, cara. E aí eu joguei o Shadow of the Colossus, o meu jogo desse ano, a versão lá do PlayStation 3, com delay de quase 1 segundo em cada movimento, cara. Eu zerei na Força do Amor. Nessa época eu joguei também o Sonic 2006. E eu levei 30 horas para zerar com o Sonic. Eu odiando o Sonic 2006. E aí quando eu resolvi isso da placa, que eu aprendi a usá-la direito, eu joguei os outros cenários e já não achei o jogo tão ruim assim. Mas enfim, essa época, rapaz, eu tava numa merda danada. Mas a comunidade nunca me abandonou. Comunidade Cogumelando é a essência. Você que tá vendo, todos vocês, quem tá vendo esse vídeo junto contigo, vocês nem se conhecem, vocês são a essência disso aqui tudo, cara. E no Shadow of the Colossus, cara, foi um gameplay coletivo.
O mundo de Shadow of the Colossus é mais desértico que o meu 2016, né? Então você enfrenta ali, cara, uns bichos gigantescos que parece feito com aquela pedra obsidiana, sabe? E esse jogo é fantástico, cara. Cada detalhe. Eu digo que foi um gameplay coletivo porque o pessoal me dava dica. E ao mesmo tempo eles davam dicas, mas eles não davam spoiler. Então eles davam diquinhas assim, cara, e eu pensava e tal. Hoje em dia eu esqueci muita coisa. Se eu for rejogar, você quase reaprendendo. Você imagina jogar sem um segundo de delay, né? Porque cada sessão do jogo é vencendo um grande chefe. E tem uma coisa de exploração, cara. E mesmo tendo jogado tanto tempo depois do lançamento dele, me dava uma sensação de que era um lugar, mesmo não tendo muita coisa nele, me dava uma sensação de que tinha muitos mistérios ali, cara. E mistério me lembra quando eu joguei o GTA San Andreas lá nos anos 2000, aquelas comunidades de Orkut de segredos e mistérios de GTA e de videogame no geral. Shadow of the Colossus traz isso de volta, cara, porque ele sempre te deixa no escuro. É uma coisa que você não sabe até que ponto é a história de fato ou é a sua interpretação dela. É um game que fez isso muito bem. Há jogos que tentam fazer isso e não saem muito legal. Shadow of the Colossus fez bem. Eu, no entanto, não aceitei o final desse jogo, e você sabe do que eu tô falando se você já zerou. E olha aqui, ó, um negocinho, pensando bem, eu vou falar dos meus jogos do ano até 2011, né? Porque até 2011 eu tenho isso decidido, porque foi em 2011 que comecei a anotar os jogos que eu zerei, né, naquela planilha. Então, em 2013, o meu jogo do ano foi o Zelda Ocarina of Time, tá? Zerei em live também. O final foi emocionante, outro fim de jogo que me fez chorar. E esse jogo aqui representa muita coisa pra mim. Porque eu pegava esse game emprestado, cara, com um amigo pra jogar no Nintendo 64 na casa de 2 irmãos vizinhos que eu tinha na época. Eu então falava pra esse amigo, sim, eu tenho Nintendo 64, mas eu não tinha, eu tinha PlayStation nessa época. Eles é que tinham Nintendo 64, então eu jogava lá. Foi bom demais chegar no fim dessa jornada e ainda fazer um 100% num Project 64, você sabe do que eu tô falando, completamente ferrado, cara, mal... Assim, na época era difícil você lidar com ele sempre ficava mal configurado, então tinha uns buracos de feijão que não aparecia. Eu vou rejogar ele no 3DS. Em 2012... foi Assassin's Creed 2, o meu jogo do ano. Foi meu primeiro ano fazendo lives, mas eu zerei ele um pouco antes de começar a minha jornada como streamer. Um jogo muitíssimo bom, cara. Eu fiz 100% também, peguei cada penarinha e o final me deixou de queixo caído. Tô pra voltar nele a qualquer momento, revisitar, porque muita coisa eu não lembro, cara. É muito jogo que eu joguei faz muito tempo. E se Mafia 1 foi o jogo que no começo dos anos 2000 eu jogava até da meia-noite para conectar a internet de escada, o Mafia 2 foi o jogo do começo dos anos 10 para mim. Foi uma aventura rápida, foi um jogo bem curto, mas forte como um cafezinho italiano expresso da Illy. Sensacional, cara. Eu quero revisitar também, em especial depois de zerar o remake do 1, e eu quero jogar uma versão melhorada que tem por aí do 2, né? Eu não sei a diferença do original para esse, não sei que melhorada. Lá na época eu comprei esse game na rua, você sabe, na rua, numa banquinha, na rua, né? Eu acho que o jogo não tava nem em português, acho que nem tinha português, cara. Eu nem sei se hoje em dia tem português, hoje em dia deve ter. Mas na época, rapaz, eu acho que era uma tradução da Tribo Gamer, o Game Vício, sei lá, cara, eu posso estar confundindo também. O 1 eu sei que era tradução de fã, mas acho que o 2 também, cara. Eu tenho até hoje o jogo, tá daqueles saquinhos com a capa impressa, numa Lexmark da vida aí. Aí você vira pra mim e fala, legal, beleza, mas você não tinha um negócio pra contar? Sim, eu tenho. É que esse vídeo é a preparação do berço do qual irei parir uma série sobre revisitar os jogos do ano dos últimos 10 anos do The Game Awards. Né? Então, Witcher 3, Elden Ring, vou trazer vídeos sobre esses jogos aí, todos esses jogos, do TGA de 2014 para cá, até chegar no The Game Awards de 2024, onde vão se sacramentar aí os 10 anos. E é um projeto difícil de fazer, não é que eu estou muito animado, mas é difícil porque eu vou ter que jogar os games que perderam também. Afinal, você lembra aí da polêmica envolvendo Red Dead Redemption 2, né? E até o Overwatch vai aparecer. Esses vídeos eles vão pintando aqui no canal, um mês aqui, outro ali, até o fim do ano, se tudo der certo.
Eles vão se misturar com os conteúdos do canal. Não vai ser todo vídeo assim, entendeu? Vai um aqui, outro ali, porque o Cogumelando é essa praça onde a gente vê desde jogo velho até jogo feito em algum fundo de quintal em Taiwan. E, grande parte desses jogos eu vou zerar pela primeira vez, veja você, e é uma coisa que eu te falei, cara, eu não tenho pressa para jogar as paradas, eu quero jogar quando a fruta estiver madura, então antes tarde do que nunca. Quais são os seus jogos do ano dos últimos 10 anos? Deixa aí, cara. E não deixe de conferir o primeiro comentário aí, que tá cheio de vídeo para vários jogos do ano aqui. Muito obrigado pela companhia, tamo junto e até a próxima.